PD aqui, em nome de Jesus, vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus no culto à noite. Para começar como nós costumamos a começar, vamos começar orando ao nosso Deus. As horas já se apressaram muito, foi muita correria. Vamos orar e vamos estar iniciando essa EBD abençoada em nome de Jesus. Amado Deus e Pai eterno, te louvamos, bendizemos, honramos o teu nome, Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de mais um dia estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para, ó Deus amado, degustar da tua palavra. Ó Deus amado, como tu diz na tua palavra, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E a escola bíblica dominical, mesmo em meio a essa situação de pandemia, é um local onde nós aprendemos a tua palavra. Ó Deus amado, abençoa o pastor Paulo Henrique a ministrar a aula da escola bíblica dominical. Ó Deus amado, abençoa o teu servo, abençoa o coração de cada um, a vida de cada um, para que seja terra fértil, para que possa aprender a tua palavra de forma especial e maravilhosa. Sê conosco, meu Pai, derrama a tua glória, a tua graça e o teu poder sobre as nossas vidas cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Pastor Paulo Henrique está com a oportunidade para estar ministrando. Normalmente a gente canta um hino antes, mas hoje está meio corrido, então vamos aproveitar a aula do servo do Senhor. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. A paz do Senhor, amados. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra Privilégio estarmos aqui nesta tarde, revendo mais uma vez os irmãos aqui da congregação de Nova Almeida. E aprove o Senhor nos dar essa oportunidade, estamos aqui unidos e reunidos para aprendermos mais uma porção da sua palavra, né? Sem perca de tempo, nós vamos estar falando sobre dois assuntos de forma bem sucinta. O primeiro é sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. Quem é dizimista aqui na casa do Senhor? Quem é dizimista aqui na casa do Senhor? Amém? Você precisa ser dizimista, né? Você precisa aprender a dizimar na casa do Senhor. E nesta tarde nós vamos estar estudando um pouco sobre o que significa mordomia dos dízimos e das ofertas. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Você que não tem a sua revista, pode acompanhar a leitura na Bíblia Sagrada. Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Verdade prática diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Malaquias capítulo 3, dos versos 7 ao 12. Eu queria fazer essa leitura responsiva juntamente com os irmãos. Eu lerei o verso 7, os irmãos o 8 e assim sucessivamente, tá bom? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós,
diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós disseis: em que havemos de tornar? O verso 8, a igreja. O verso 8, vamos lá. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. O 10. Vamos lá, vocês o 10, todos juntos. Trazei. E depois, a maior abastança. O 11 vai dizer assim: e, vírgula, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O 12, vocês. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O objetivo geral dessa lição sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas vai dizer que explicitar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então, só o fato de sermos fiéis e gratos a Deus, estamos mostrando a Deus que tudo aquilo que Ele tem nos dado, nós estamos devolvendo a Ele como forma de gratidão pelas suas bênçãos que Ele tem nos concedido. Os objetivos específicos da lição vai dizer assim: primeiro, destacar as fontes de recursos da igreja local. Quais são essas fontes de recursos da igreja local? Segundo, explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Então nós vamos aprender hoje que o dízimo e as ofertas, elas têm base bíblica. Não é da cabeça do homem. O dízimo e as ofertas tem base bíblica. Quando eu e você dizimamos na casa do Senhor, quando eu e você ofertamos na casa do Senhor, nós fazemos isso com base bíblica. Não é baseado na opinião de A nem de B, mas com base bíblica. Terceiro objetivo, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. E aí nós observamos que dentro desses três objetivos específicos, quando nós estudamos o tópico 1 da lição, que vai dizer sobre as fontes de recursos da igreja local, nós conseguimos entender o primeiro objetivo da lição, que é falar sobre destacar as fontes de recursos da igreja local. Então o primeiro tópico vai nos ensinar sobre esse primeiro objetivo específico. Quando estudamos o tópico 2, que fala sobre as bases bíblicas para os dízimos das ofertas, eu consigo entender o segundo objetivo específico dessa lição. E quando eu estudo o tópico 3, que fala sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local, eu consigo entender
o terceiro objetivo específico da lição de hoje. Qual é o ponto central dessa lição de hoje, que fala sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas? Ele diz que a entrega de dízimo e das ofertas, ou a entrega do dízimo e das ofertas, é uma bênção e um privilégio, né? A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Então você tem que se sentir abençoado e privilegiado quando tem a oportunidade de dizimar e ofertar na obra ou na casa do Senhor. E aí nós vamos, né, falar primeiro dízimos e ofertas. O primeiro tópico aí, né, vai dizer assim: a igreja local, ela tem como fonte legítima de recursos dízimos e ofertas. Então as fontes legítimas de recursos dessa igreja local aqui, Assembleia de Deus, Ministério Ibis de Nova Almeida, tem como recurso, né, como fonte de recurso o quê? Dízimos e ofertas. Então, quando você vê as lâmpadas, os ventiladores, tudo aquilo que tem aqui, as cadeiras, tudo isso é adquirido através dos dízimos e das ofertas que os irmãos tragam e depositam na casa do tesouro. Que não se trata, né, portanto, de uma prática que começou por imposição do pastor Messias, né? Não se trata de uma imposição, né, colocada pelo pastor Messias, ou de uma pessoa ou de grupo, ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela tem necessidade do meu dízimo e da sua oferta. Entenda uma coisa: se eu e você não ofertarmos na casa do Senhor, não pense você que a obra do Senhor vai mendigar. Não pense você que a obra do Senhor ela vai parar. Não, por quê? Esta obra tem um dono. E se eu e você não se dispusermos a ofertar e dizimar na obra do Senhor, Deus vai providenciar recursos para que a sua obra ela continue a acontecer, ela continue a produzir frutos na face desta terra. E aí o segundo ponto vai dizer sobre o cuidado com os recursos externos, né? O cuidado com os recursos internos. Que recursos internos é isso? Olha só. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais, entenda isso, jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. E aí o autor coloca assim, ó: que Deus nos guarde ou guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos do Senhor. A igreja do Senhor não pode ficar de rabo preso com ninguém, tá? Nem político, nem instituições nenhuma. A obra de Deus precisa de recursos provenientes dos dízimos e das ofertas dos seus membros. Você que é membro aqui, batizado nas águas, tem o compromisso e a responsabilidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você precisa entender isso nesta tarde. E aí o terceiro ponto vai dizer sobre outras fontes de recurso. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento
para que o poder público envie recursos para tal ação. Só nesse caso, tá, amados? Só nesse caso aqui que a lição abre espaço para isso. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições ou prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado e desagrada a Deus, tá bom? E aí a síntese desse tópico 1, as fontes de recurso, vai dizer assim, o resumo. As fontes legítimas de recursos da igreja local são os dízimos e as ofertas. Estas duas são as fontes legítimas de recursos que a igreja deve lançar mão, os dízimos e as ofertas. Segundo ponto, ou segundo tópico da lição, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E aí nós entramos no primeiro tópico dizendo sobre os dízimos no Antigo Testamento. Como eram? Muitos acusam de legalismos os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, precisamos entender que a origem do dízimo é anterior à lei e que é legítima. E que o legítima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. O que legitima ou que legitima é o sentimento de gratidão, o que dá legitimidade ao dízimo é o sentimento de gratidão do Senhor ao seu Criador, ou do fiel ao seu Criador, né? Origem do dízimo. De acordo com a Bíblia Sagrada, a entrega do dízimo hebraico, Aser, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. E aí eu pergunto aos irmãos, por que 10%? Se eu recebo R$300, um exemplo, eu tenho que dar R$10 de dízimo ou R$30? R$30. Ou seja, o 10% do meu dízimo tem que ser em cima do meu valor bruto e não do meu valor líquido. Ou seja, quando eu recebo o meu salário, tem aqueles descontos, INSS, vale transporte, mas o meu dízimo eu tenho que tirar do meu valor bruto e não do meu valor líquido. Você precisa entender isso também nessa tarde. Como gratidão ao favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Assim, é patente que para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Ou seja, Abraão foi generoso para com Deus e para com Melquisedeque, ou seja, ele deu tudo aquilo. Irmãos, o que é que Deus nos dá? Primeiro, saúde. Segundo, condições de trabalhar, ou seja, no ponto, na sequência, família. E depois, condições para nós trabalharmos, sairmos dos nossos lares e termos os nossos recursos, o nosso trabalho, para dele tirarmos os nossos recursos. Porque se eu não tiver saúde, eu vou trabalhar, sim ou não? Não tem como eu trabalhar se eu não tiver saúde, né? Então eu preciso ter saúde. E quem nos dá saúde e condições é o nosso Deus. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão que é subjetiva estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Outra coisa importante dentro da lição é que eu preciso entender que o dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor. Não é do pastor Messias, não é do pastor Paulo Henrique, é do Senhor.
Então, quando você dizima na casa do Senhor, você não deve ter na mente assim aquele pensamento maligno, diabólico, que muita gente fala, né, do mundo que não tem entendimento. Você vai ficar dando dízimo para o pastor? Não, eu estou dando dízimo em obediência à palavra de Deus, em reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Essa deve ser a sua visão em relação ao dízimo. O dízimo é do Senhor. Alguém pode ler para mim? Vamos lá, abra a Bíblia aí comigo. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Olha o que diz Levítico 27, 30. Vamos lá. O dízimo é do Senhor. Estamos correndo um pouquinho porque temos 2 assuntos para tratar nesta tarde, ministrar aos irmãos. Vamos lá. Levítico 27, 30. Olha o que diz aí. Neemias, Messias, se você achar, pode ler para nós. São do Senhor. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele, tá? Não tem barganha com Deus. Eu vou dar o dízimo porque eu vou barganhar com Deus. Se eu não der o dízimo, eu não vou ser abençoado. Não. Você tem que dar o dízimo por reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Você tem que dar o dízimo por reconhecer que o dízimo é do Senhor, né? Olha só o que diz aí. Com ele, pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de Deus, de ti, e da tua mão te damos. 1 Crônicas 29, versículo 14. O dízimo é do Senhor. Grave isso na sua mente. Qual o objetivo do dízimo no Antigo Testamento? Qual era o objetivo? Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Então o dízimo no Antigo Testamento tinha esses 3 objetivos. Primeiro, manutenção da casa do Senhor. Segundo, sustento da classe sacerdotal. E terceiro, o cuidado com os órfãos e as viúvas. Está lá em Malaquias 3:5, Deuteronômio 26:12. Você depois marca na sua Bíblia e lê em casa para você se inteirar desse assunto. Nesse sentido, há promessas de bênção aos dizimistas infiéis, não é isso? Fiéis. Há promessas para os dizimistas fiéis, né? E aí não podemos deixar de ler Malaquias 3, de 8 a 10. Lê para nós aí quem achou. Vamos ver quem é bom no manuseio da palavra aí. Malaquias 3, de 8 a 10. Vamos lá, Malaquias 3, de 8 a 10. Rapidinho, quem achou? Malaquias 3, de 8 a 10. Desembanhar a espada, 1, 2, 3. Lá na Igreja Batista nós tínhamos um debate bíblico. Desembanhar a espada, 1, 2, 3. E tinha que ser rápido na palavra, porque senão você perdia ponto. Malaquias 3, de 8 a 10. Então nós vemos que a única forma de repreender o devorador da minha e da sua vida ou da minha e da sua casa é nós sermos
fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Com maldições são amaldiçoados porque me roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos. O dízimo no Antigo Testamento, nós vamos falar agora. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do entro e do coninho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezais o mais importante da lei. O que eles desprezavam? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, eles tinham que dar, além dos dízimos, eles tinham que cuidar do juízo, da misericórdia e também da fé. Eles tinham que observar essas coisas: o juízo, a misericórdia e a fé. Eles não deveriam esquecer. Eles estavam dando dízimo e estavam negligenciando essas três coisas: o juízo, a misericórdia e a fé. E aqui o Senhor, ele denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo mesmo, né? Vejamos dois propósitos do dízimo hoje. Quais são os dois propósitos do dízimo hoje? Você precisa aprender. Primeiro, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. E segundo, o dízimo é necessário para a assistência social, para manter as pessoas necessitadas da igreja, né? Por isso que lá na sede nós temos também, né, o setor social da igreja, que ajuda as pessoas necessitadas, com cestas, né, com muitas das vezes pagando um aluguel de uma pessoa, de um irmão, né? Então nós ajudamos dessa forma, porque os dízimos também é para ajudar os irmãos necessitados, mas principalmente a obra de Deus. Vamos lá. As ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente de quê? Das ofertas. E a Bíblia nos mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos e as ofertas, têm importância e são dirigidas a muitos fins. Primeiro, construção, necessidade humanitária, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Um exemplo: vamos fazer uma ação para construir uma congregação em tal lugar. Então aí entra a cooperação, além dos dízimos e das ofertas, entra a minha cooperação e a sua cooperação em contribuir para a obra do Senhor. Então, além dos dízimos e das ofertas, você tem que ser generoso e um coração voluntário para ofertar e contribuir na obra do Senhor, né? Na construção, na necessidade humanitária, missões. É um privilégio ofertar na obra do Senhor. E aí o resumo do tópico 2 vai dizer o seguinte: as bases escriturísticas dos dízimos e das ofertas são o Antigo e também o Novo Testamento. Então nós temos o assunto falando sobre o dízimo no Antigo e também no Novo Testamento. O terceiro ponto vai dizer sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. E aí vai dizer o seguinte: como eu e você devemos entregar o dízimo e as ofertas na igreja local? Como eu e você devemos entregar os dízimos
na igreja local, aqui nessa congregação. Primeiro, com gratidão a Deus. Com gratidão a Deus. Somos propriedade dele, não esqueça disso. Só temos saúde porque ele permite nós termos saúde, tá, amados? Só trabalhamos porque ele nos concede forças. Estamos de pé porque ele cuida de cada um de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Então entenda, seja grato a Deus pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelos recursos que ele tem feito chegar até as suas mãos. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta, como já falei anteriormente. É comum irmãos terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou da bruta? Como eu já falei, líquida ou bruta, irmãos? Bruto. Renda bruta. O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Lê para nós, Messias, Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Vamos lá. Não, Provérbios 3, 9 e 10. 9 e 10, você leu? E aí vai dizer que, por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta. Antes de preocupar-se em pagar as prestações, a água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa, honre ao Senhor com as suas primícias. Escute. Tem muitas pessoas que falam assim. Eu não posso sair daqui, eu esqueci. Recebi meu salário. Aí eu saio pagando luz, saio pagando conta, saio pagando tudo. Depois eu me lembro. Rapaz, esqueci de tirar o dízimo. E aí não sobrou. Escute. O dízimo não é sobra. O dízimo é primícia. O dízimo é primeiro, em primeiro lugar. Recebi o meu salário, tiro o que é do Senhor, que não é meu, 10%, e a outra parte eu pago luz, eu pago água, eu pago as minhas despesas. Escute mais. Não vai faltar, se eu e você formos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Deus sempre nos surpreende quando nós somos fiéis naquilo que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Então, por isso que a Bíblia fala, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar uma bênção tal que dela vos venha bastante abastança, né? Então Deus, ele é responsável, ele nos abençoa em cima da minha e da sua fidelidade. Os dízimos e as ofertas devem ser levadas para onde? A casa do tesouro. Aqui é a casa do tesouro, né? O dízimo e as ofertas têm de ser levadas ao tesouro da igreja local. No templo em Jerusalém, havia um local chamado de a casa do tesouro, para receber os dízimos do povo. Isso está lá em Neemias capítulo 10, dos versos 37 ao 39. Marca aí para você ler em casa por causa do nosso tempo. Assim hoje,
cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local. E cabe à liderança da igreja a correta e transparência administração dos dízimos. E aí, não vamos lembrar que o pastor Messias está aqui na minha retaguarda, e vamos falar o seguinte: o pastor, ele tem a responsabilidade de dar ciência à igreja e administrar os dízimos, recursos que estão sendo investidos na igreja. E aí, vamos falar mais, já aquele mural abençoado ali é só uma sugestão, tá? Eu, como vim da igreja batista, tinha culto administrativo. Então, nos cultos administrativos da igreja batista, o pastor, ele prestava conta daquilo que os irmãos tinham dizimado. Ou seja, prestação de contas dos dízimos e das ofertas. Isso dá transparência e faz com que você fique mais feliz e mais disposto a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Por que, pastor Paulo Henrique? Porque você sabe aonde está sendo investido os seus recursos, né? Essas cadeiras com certeza foram compradas com recursos, né? Então, quando você vê esses ventiladores abençoados, é um investimento do seu dinheiro, do seu dízimo, a sua oferta, né? Esse som abençoado, esse teclado, a bateria, todos os investimentos na casa do Senhor, as cestas básicas, né, que os irmãos recebem, tudo isso é através dos dízimos e das ofertas que os irmãos depositam ou trazem na casa do tesouro. Então, seja fiel naquilo que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Isso, o retroprojetor, o pastor Messias está falando que vai ser comprado com dízimo, vai ser comprado com um sorriso, né? Pastor Messias vai chegar lá e vai dar um sorriso e falar assim: você me vende um retroprojetor com o meu sorriso? Ele vai falar assim: ô irmão, você é até um pastor abençoado, mas um sorriso não dá para comprar, tem que ter o recurso. E aí entra o recurso através dos dízimos e das ofertas, aquele dinheiro abençoado que Deus coloca na sua mão, né? Você chega lá e deposita aqui na casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. E aí nós vamos entrar num ponto interessante aqui, ó. O dízimo dos empresários. Empresário tá dízimo, sim ou não? Sim. Sim. E aí o autor vai dizer o seguinte: o dízimo do empresário, ele deve ser calculado com base na renda. E aí ele vai explicar o seguinte: o faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário, olha só, o crente empresário, ou seja, o empresário convertido e lavado no sangue do Cordeiro, tem que ter essa visão aqui, tá? É o empresário lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? Diz aqui: o crente empresário deve tirar a sua renda, ou tecnicamente denominado prolabore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem que ser calculado a partir dessa renda familiar, ou seja, da renda que eu tiro para minha família, eu devo tirar o dízimo para a obra do Senhor. E aí eu não sei o valor, né? Depende do valor que o empresário tira, é que ele vai tirar do dízimo 10 mil, né? Vamos supor, 100 mil, ele tem que tirar 10 mil de dízimo. O que é 10 mil para quem ganha 100 mil ou mais? Não é nada. E quanto mais a gente ouve, o Messias sabe disso, a gente sabe de empresários que
investem na obra missionária, investem em missões, e quanto mais eles investem, Rosalba, mais Deus prospera. Quanto mais você investe, mais Deus coloca nas suas mãos, porque sabe que você não é aqui ó, como é que fala, uma mão fechada, mão de sabambaia, só fica a mão fechada. Abra a mão para abençoar a obra de Deus. Seja uma mão abençoadora com os recursos que Deus tem te dado. E você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, né? O controle da renda, né? Outro ponto interessante. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, no computador ou mesmo num caderno, o quanto é a regularidade com que ele retira da empresa, o valor para a sua manutenção, se diária, se semanal, se quinzenal, se mensal, e desse valor retirado, simultaneamente, pode-se separar o dízimo para a obra do Senhor. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez só, né? Para de repente até administrar, para ficar mais fácil. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta, da sua renda bruta. E aí nós chegamos ao final deste ponto, dessa lição, sobre o dízimo das ofertas, e eu queria abrir espaço para os irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida sobre os dízimos das ofertas, ou deu para entender até então? O pastor Paulo Henrique correu um pouquinho, mas deu para entender? Deu para entender? Amém? Então a conclusão deste ponto, dessa lição sobre o dízimo da oferta, vai dizer assim: entregar o dízimo é ofertar. Entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas é um quê? Privilégio. É um privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, nos concedeu a salvação, nos concedeu a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração que? Grato ou ingrato? Um coração grato. Então tenha um coração grato a Deus pelas suas bênçãos, daquilo que Ele tem feito na sua vida e sobre a sua casa. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir, olha que bênção, para contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus e a sua obra. Escute, essa igreja hoje, eu posso dizer porque eu fiz parte, eu vim aqui todos os domingos ministrar a escola dominical aqui na varandinha, a irmã lembra, né? Então essa igreja hoje só está bonita assim, foi construída, abençoada assim, porque você tem um coração na obra. É porque os irmãos de Nova Almeida têm um coração na obra. Então hoje o templo, você tem um templo abençoado, espaçoso, com cadeiras abençoadas, com ventilador. Daqui um dia vai ter um ar-condicionado, em nome de Jesus eu profetizo um ar-condicionado, né? E aí vai ser bênção. E aí você vai estar contribuindo para o crescimento e o fortalecimento para a obra do Senhor. Só que tem um porém, escute aqui, abri um espaço aqui. Você está contribuindo para o crescimento. Você não é dono da obra. Tem muita gente que, pelo fato de dizimar, ou de repente do dízimo dele ser um dízimo abençoado, ou maior do que os outros, isso é só um exemplo, tá, irmãos? Se acha dono da igreja. Acha que tem que ditar a regra como o pastor deve conduzir a igreja.
Não deve ser assim não, amados. O dízimo é do Senhor, a obra é do Senhor. Eu e você não somos dono desse negócio. Esse negócio tem um dono e o nome dele se chama Jesus. Não esqueça disso. Guarda isso nessa tarde. Vamos lá. Podemos entrar no outro ponto rapidinho? Vamos lá. Até 6h30? Vamos lá. Outro assunto que foi me passado, a mordomia do tempo. A mordomia do tempo. O texto áureo sobre a mordomia do tempo vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. A verdade prática sobre a mordomia do tempo vai dizer o seguinte: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Você tem aproveitado o tempo que Deus tem te concedido? Ou você tem, como diz, jogado o tempo fora? A leitura bíblica da lição sobre a mordomia do tempo se encontra em Eclesiastes capítulo 3, dos versos 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e também tempo de paz. O objetivo sobre a lição da mordomia do tempo, o objetivo geral vai dizer o seguinte: conscientizarmos de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Os 3 objetivos específicos dessa lição sobre a mordomia do tempo é: primeiro, conceituar o tempo; segundo, salientar a mordomia do tempo; terceiro, mostrar como devemos aproveitar o tempo. O ponto central dessa lição sobre a mordomia do tempo vai dizer o seguinte: devemos aproveitar o tempo diligentemente, porque o tempo que nos é concedido por Deus, ele é muito, que a igreja? Precioso. Precioso. E aí eu quero destacar aqui, quando eu estudo o tópico 1, conceitos importantes, eu consigo entender sobre o primeiro objetivo específico, que é conceituar sobre o tempo. Quando eu estudo o tópico 2, a mordomia do tempo, eu consigo entender o segundo objetivo específico, que fala sobre salientar sobre a mordomia do tempo. E quando eu estudo o tópico 3, que fala sobre como aproveitarmos bem o tempo, eu consigo entender o terceiro objetivo específico, que é como aproveitar o tempo. E aí eu queria destacar em rápidas palavras sobre o tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo, sim ou não? Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Nesse aspecto, amados, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Isso está lá em Atos 17, 26 e 27. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia
a sua origem, começo, nem tampouco ou nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos, no princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia-se dizendo o quê? No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. No hebraico, a expressão no princípio é berite, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada concorda que esse princípio ele é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu kairos, né? Ion. A palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas é a palavra Ion. Ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano, é o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo do Ion, o dia natural. E aí vemos também o tempo Cronos. É o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. E na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Além de incluir o dia de 24 horas, entenda, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas, etc. É o tempo que pode ser medido, amados, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar o nosso dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12 e 14. O tempo kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, o quê? Que um dia para o Senhor é como que 1000 anos, e 1000 anos é como que um dia, né? Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, que é o tempo kairos, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu sobre seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. E o resumo, a síntese desse tópico 1 vai dizer o seguinte: o termo tempo remete-nos à duração das coisas, época determinada e sucessão de períodos. E aí o segundo tópico vai dizer o seguinte: a mordomia do tempo. A mordomia do tempo. Nós devemos aprender a remir o nosso tempo. Escute, nós devemos aprender a remir o nosso tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. O tempo passou, já era. A oportunidade passou, Rosalba, já era. Não tem como recuperar, igual aquela palavra dita. Você falou, peraí, desculpa, eu vou tentar recuperar o que eu falei, já era. Depois que saiu daqui, amado, já era, já, o vento já levou. Não tem como, desculpa, eu não queria dizer isso, mas já saiu. É igual o tempo, perdeu tempo, já era, não volta mais. É por isso que nós precisamos, diz aqui, remindo o tempo, né? O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos: portanto, vede prudentemente como andais,
não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, né? Efésios 5, versículo 15 e 16. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. Quanto tempo você navega? Quanto tempo você passa meditando na palavra? Será que é o mesmo tempo que você passa navegando nas redes sociais, na internet, no WhatsApp, mandando e recebendo mensagem, né? A lição vai estar falando, chamando a nossa atenção sobre isso. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gastos nas redes sociais supera 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. E aí o segundo tom vai dizer aqui, contar o tempo. O salmista escreveu, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Será possível contar os dias, sim ou não? Sim. Entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Entenda isso nessa tarde. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. E precisamos também prestar atenção dentro da lição de hoje, sobre a mordomia do tempo, que nós também vamos prestar conta, a prestação de contas, né? Um dia nós nos apresentaremos diante de Deus, a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Entenda uma coisa, eu e você, nós só somos mordomos, não somos donos de nada. A vida que Deus nos deu ou nos concedeu é para nós administrarmos conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a direção e a orientação do seu Espírito. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Faz besta, desculpa a expressão, porque um dia você vai dar conta desta vida a Deus. Então aquilo que você faz com o seu tempo, com a sua vida, você um dia vai dar conta a Deus. Não se esqueça disso nesta noite. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, né? Um dia nos apresentaremos diante de Deus. Tudo o que administramos com relação ao nosso corpo, às faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Pense nisso, não se esqueça. Terceiro ponto, para nós corrermos um pouquinho. Como aproveitar bem o nosso tempo? Use o tempo para Deus. Use o seu tempo para Deus. Invista o seu tempo na sua obra, fazendo o que glorifica o nome do Senhor, evangelizando, entregando folheto, evangelizando os seus parentes, os meus parentes, falando de Jesus, fazendo por onde glorificar o nome do Senhor com a nossa vida. Use o tempo para Deus. Que forma? Na oração, na leitura da palavra, né? Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo.
meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa mente tem que ser uma mente de Cristo, uma mente renovada. Então nós temos que cuidar deste corpo. Nós temos que cuidar da parte emocional do nosso corpo. Nós temos que buscar ser pessoas equilibradas, pessoas que têm uma vida espiritual equilibrada, com base bíblica, né? Fazendo a vontade de Deus, né? Fazendo o querer de Deus, mas de forma equilibrada. Não esqueça disso, né? Use o tempo para a sua família, é outro ponto interessante. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixa a sua família em segundo ou terceiro planos. Pastor Messias, estou de costa, hein? Cuidado, cuidado, hein? Cuidado, cuidado, vamos cuidar da família, vamos cuidar da esposa. A obra tem que vir em primeiro lugar, mas a família tem que vir em primeiro lugar, né? Cuidado, tem que ter o equilíbrio, família e igreja. Tem gente que vive no monte e deixa a esposa em casa, só Jesus na causa. E depois vai culpar Jesus porque perdeu o casamento. Só queria ficar no monte. A esposa não tinha mais marido dentro de casa, pra nada. Queria ir no shopping, dar uma voltinha, tomar um sorvete. Vou dar uma voltinha, amor, não, vou orar hoje. Oh, Jesus. Só quer saber de oração e a esposa nada. E aí perde o casamento, né? Não vigia na terra e depois quer culpar Deus porque perdeu o casamento. Perdeu o casamento porque não foi prudente. Perdeu o casamento porque não teve sabedoria para equilibrar as coisas. Tem que ter uma vida espiritual equilibrada. Tem que saber remir o tempo. Tempo para todas as coisas. Não esqueça disso. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa calar fundo em nossa alma. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar da obra. Ou estou aqui pregando, estou aqui hoje fazendo a obra, mas ela está lá também, né? Mas a gente dá uma saidinha no shopping, né? Vamos tomar um sorvete, vamos passear, né? Há tempo determinado para tudo. Eu não posso esquecer que eu sou casado. Eu não posso esquecer que eu tenho família. Eu não posso esquecer que a minha esposa também tem desejos, vontade de passear, de sair, de se divertir. Então eu tenho que ter uma vida espiritual equilibrada para não deixar brecha. Eu não posso deixar brecha no meu casamento. Eu não posso deixar brecha dentro da minha casa para que o adversário entre e faça uma arruaça. Pense nisso nessa tarde. Conclusão deste mordomia do tempo. Eu acho que deu para aprender, né? Corri um pouquinho, mas eu acho que deu para aprender, amados? Amém? Vamos concluir então? Já em cima da hora, maravilha. A conclusão vai dizer assim, dessa mordomia do tempo, né? Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados aonde? Para Sião, ali junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Então aprenda nesta noite a remir o tempo. Aprenda nesta noite a entender que o tempo que Deus te concedeu é para você usufruir dele de forma equilibrada, sabendo colocar as coisas nos seus devidos lugares,
no seu devido tempo, para que não deixe brecha dentro do seu casamento, na sua família, e para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Que aprendizado, irmãos. Bênção. Aleluia. Pastor Paulo Henrique é uma bênção para ensinar. Eu aprendi muito. E eu sei que cada um dos irmãos aprendeu. É uma lição, ele veio no dia certo, na hora certa, para o assunto certo. É por isso que Deus, ele controla o tempo todinho. O Senhor é quem está tudo nas suas mãos. Eu glorifico a Deus pela vida que cada um nós venhamos aprender. Acerca do tempo, graças a Deus, nós estamos à frente dessa igreja, mas normalmente os irmãos, após o sábado, depois da consagração, eu e minha esposa, a gente vai para casa. Por quê? Sempre no sábado. Ah, não, mas é longe, vai gastar combustível, não tem problema. Só que domingo de manhã cedo nós estamos junto com a nossa família, nossos filhos, e lá juntamente com eles a gente almoça junto, faz o culto doméstico, ora junto, porque é um tempo necessário. A obra de Deus não pode atrapalhar algo tão primordial quanto a família. Tantas pessoas, infelizmente, acabam deixando sua família, vamos dizer, em segundo plano, e isso não pode acontecer. Acerca dos dízimos e ofertas, meus amados, deixa eu te dizer algo. O pastor Paulo Henrique falou acerca das primícias. A palavra de Deus, ela é bem direta. Quando nós trazemos dízimos e ofertas, nós devemos logo em seguida fazer prova dele. É porque o Senhor quer que nós o provemos. Sabe por causa de quê? É porque o Senhor, quando nós fazemos prova dele, nós vemos como Deus abençoa. Meus amados, é só olhar para a vida de Abraão. Inclusive eu vou postar para os amados irmãos o dono da Colgate. O dono da Colgate, para você ter ideia, quando ele iniciou a empresa Colgate, ele dava 10% de dízimo de oferta na igreja. E Deus foi abençoando ele, passou a dar 20%. Quando ele deu 20%, aí que Deus abençoou mesmo. Ele passou a dar 30%. E Deus foi abençoando e multiplicando. Irmãos, esse homem de Deus, ele é uma das causas do evangelho ter sido pregado no mundo todo. Sabe por causa de quê? Ele abençoou a igreja do Senhor, dos missionários. Quando ele faleceu, ele morreu, isso já tem muitos anos, ele dava 90% de dízimo para a igreja mundial, fazer missões. E mesmo assim, ele era um homem abastado. Sabe por causa de quê? Porque ele seguiu esse propósito: fazei prova de mim. E Deus abençoou o dono da Quaker, a Vez Quaker. Da mesma forma, eu estava estudando e lendo acerca desse assunto. Como Deus abençoou a vida daquele homem, que tinha tudo para não ser ninguém. Mas Deus abençoou por causa de quê? Por causa da sua fidelidade. Tantas pessoas pregam contra o dízimo, amados, e falam: não, isso é coisa do Antigo Testamento. Pastor Paulo Henrique estava falando que na verdade o dízimo, ele veio antes da lei. Veio quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, foi antes da lei. Foi antes, para você ver como isso é algo que vem do coração de Deus para o nosso coração. Quando Deus fala conosco acerca do dízimos, não é por causa de dinheiro, porque Deus é dono de tudo, é para nos abençoar. O meu pai mesmo foi uma pessoa extremamente dizimista. Eu já testemunhei acerca disso. Ele criava as galinhazinhas de 10 pintinhos, ele separava um lá e dava o dízimo, crescia aquele frango, aquele galo, ele pesava na feira, vendia do valor e daí entregava o dízimo. E como Deus abençoou ele, como Deus prosperou. Ele era iletrado, mas Deus abençoou. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vou nesse momento, primeiro vamos orar, aí depois você, amém? Que o tempo está correndo rápido demais.
Vamos chamar o irmão Jonas para estar orando aqui para terminar esse EBD. Vem cá, querido. É você mesmo. Para terminar, pastor Paulo Henrique, nossa, ele teve muita sabedoria, 2 lições numa só. É a bênção de Deus. Jesus é lindo. Amém. Eu cumprimento a igreja com o Pai do nosso Senhor Jesus. Seu Deus, nosso Pai. Seu Deus, neste momento, Pai, nós dizemos obrigado, Senhor, por tudo que tem feito aqui na tua casa, Senhor. Pelas palavras que foi ditas, Senhor, nesse momento, Senhor Jesus. Quero dizer obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus amado, querido Deus. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais a tua casa, Senhor. Que os dizimistas dessa casa, que sejas fiel à tua casa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, tocar no coração de cada irmão que se encontra aqui nesse momento, Pai. Que eu quero dizer mais obrigado mais uma vez, Senhor. Que Deus abençoe todo o povo que está nessa casa. Em nome de Jesus, amém.